Irmãos, hoje à noite eu quero conversar com vocês um pouco sobre uma ferramenta que é extremamente potente e você possui essa ferramenta. Então, quando eu falo você, eu estou falando sobre você, exatamente você. Cada pessoa aqui possui uma ferramenta que é extremamente potente e Deus te deu essa ferramenta. Sem exceção, todos possuem isso. E é uma ferramenta que, se usado da forma correta, ela tem a capacidade de abençoar tremendamente, não somente a sua vida, mas a vida de outras pessoas de maneiras espetaculares. É uma ferramenta que pode contribuir em dar vida aos mortos, em transformar almas, em literalmente mudar destinos eternos. É uma ferramenta que pode ser utilizada poderosamente para o bem. Só que essa mesma ferramenta, se ela é utilizada da forma errada, ela tem a capacidade de amaldiçoar e arruinar e devastar não somente a sua vida, mas a vida de outras pessoas ao seu redor. Agora, qual é essa ferramenta tão potente que você possui, que tem a capacidade de produzir tanto bênção quanto maldição? É a sua língua. Essa é a ferramenta. Sim, esse órgão tão pequeno que você possui tem um potencial imenso, tanto para o bem quanto para o mal. As palavras que nós usamos têm efeitos extremamente profundos. Eu quero que você pense um pouco sobre isso. Com palavras o universo veio a existir. Com palavras Deus criou perfeitamente. E aí, pelo outro lado, com palavras enganosas, pecado e corrupção e morte entrou no mundo. Ou seja, palavras têm consequências e muitas vezes essas consequências são maravilhosas e também podem ser devastadoras. Palavras são poderosas. Elas têm o poder de edificar, de erguer, e também têm o poder de arruinar e derrubar e destruir. E o que eu quero frisar para você hoje é que aquilo que a sua língua produz é dentro do seu controle. É você que decide quais vão ser as palavras com que você vai se expressar em determinados momentos, como que você vai comunicar, quando que você vai comunicar, qual é o conteúdo que você comunica. Tudo isso está totalmente dentro do seu controle. Ou seja, é a sua responsabilidade. Não existe como uma outra pessoa produzir palavras e fazê-las sair da sua boca. Cada palavra, cada vez que você se expressa, cada vez que você comunica, é somente a sua responsabilidade. E é por isso que Jesus fala em Mateus 12, versículo 36, que no dia do juízo, os homens haverão de dar contas de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidas, e por suas palavras serão condenados. Ou seja, é algo que talvez você não enxerga como tão significante, como tão pesado, tão importante, mas Cristo acaba de nos falar que nos olhos de Deus as suas palavras são extremamente importantes, têm consequências. Eu quero que você pense assim: as minhas palavras que eu falo hoje, literalmente têm consequências eternas. Vou falar isso mais uma vez. As palavras que eu escolho usar ao me expressar ou comunicar com alguém em qualquer determinado momento, têm consequências eternas. Eu serei julgado por cada palavra que sai da minha boca. Agora, a sua língua pode ser usada, como eu falei, como uma ferramenta poderosa
para literalmente comunicar com este Deus do universo. Pode ser usado para levantar a sua voz e expressar cânticos de louvor, gratidão, bendizer o nome do Senhor. Com a sua língua você pode declarar o evangelho para as multidões, você pode transmitir sabedoria, você pode ensinar, inspirar, motivar, aconselhar, você pode edificar, até mesmo repreender e corrigir, claro, com amor. Com a sua língua você pode promover o que é verdadeiro, você pode promover a alegria, a felicidade, a paz, a harmonia, amor, união e muito mais. Tudo isso você pode fazer através desse dom maravilhoso que Deus te deu, a habilidade de se expressar, de comunicar, não somente com Ele, mas com os outros. E é por tudo isso que Ele te deu esse dom. É por tudo isso que Ele te deu essa habilidade, para bendizer o santo nome dEle e para usá-lo para abençoar a vida de outras pessoas. Mas infelizmente o homem hoje escolhe a completamente distorcer esse dom, a distorcer o propósito pelo qual ele foi dado, essa ferramenta tão potente. Sabe que a sua língua pode ser utilizada como uma ferramenta incendiada diretamente pelo inferno. Muitos escolhem com as suas palavras atacar, derrubar, abalar, desanimar, ofender, machucar. Muitos escolhem se expressar de tal forma que promovem conflito, discórdia, guerra, ódio, dor, aflição, sofrimento, desânimo, perversidade, imoralidade, falsidade e a lista é muito grande para continuar. Eu enxergo a língua como uma espada extremamente afiada, que com facilidade consegue cortar e ferir profundamente a alma de alguém. E tem pessoas que são mestres em utilizar essa espada, utilizam muito bem para o mal, vamos dizer assim. Pessoas que utilizam essa espada com frequência para causar dor e sofrimento e conflito. E com apenas algumas palavras conseguem deixar outras pessoas sem chão, devastados, talvez com até sequelas emocionais que podem durar a vida inteira. Realmente é impressionante como algo tão pequeno pode gerar consequências tão imensas. E é disso que o Tiago fala no 3º capítulo da sua carta às igrejas. Convido você a abrir no livro de Tiago. Tiago capítulo 3 começa com uma alerta. Aparentemente tinha pessoas dentro dessas igrejas que tinha talvez uma facilidade de se expressar, de comunicar. E eles manifestaram o desejo de querer ensinar a palavra, de ser mestres, ou seja, vamos dizer, professores, pregadores da palavra. E o Tiago, entendendo a realidade do que é a nossa língua, qual é a nossa inclinação na hora de nos comunicar, a facilidade com que nós podemos cair no erro, ele alerta essas pessoas e fala: olha, que não sejam muitos de vocês que têm esse desejo, porque ele quer demonstrar a realidade do que é a língua do ser humano. No versículo 2 ele fala: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. O Tiago aqui ele indica que ter o domínio sobre as coisas que você fala é evidência de maturidade espiritual. Ou seja, aquela pessoa que consegue dominar a sua língua, consegue pensar e escolher corretamente o conteúdo que sai da boca em todos os momentos, essa pessoa evidencia um crescimento espiritual, um agir de Deus na sua vida, uma transformação da sua alma.
Tiago fala, se consegue o homem que não tropeça, é perfeito, é maduro, é um homem completo espiritualmente falando. Isso não é para os imaturos. As pessoas imaturas espiritualmente têm uma grande dificuldade de dominar a sua língua, porque é difícil, porque é muito difícil. E porque nós enfrentamos a tentação de pecar nessa área constantemente, todos os dias, e a tentação é intenso, principalmente quando é uma situação de conflito, uma situação em que você está sendo confrontado, injustiçado, quando as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria, quando você sente que os seus direitos foram tomados de você, quando você é atacado, estes momentos, é extremamente difícil você dominar a sua língua. Mas o dominar da língua envolve muita disciplina, exercício nisso, né? Muita disciplina, muito foco, muita atenção e, claro, o agir constante e poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. O Tiago, ele quer expressar que quem chegou ao ponto de conseguir dominar a sua língua, essa pessoa então com certeza consegue dominar as outras áreas da sua vida. Se chega ao ponto de conseguir dominar aquilo que você fala, então você tem o domínio próprio suficiente para todas as outras áreas da sua vida, para você alinhar essas coisas com a palavra de Deus. E para reforçar essa ideia, essa verdade, ele nos dá duas analogias seguidas aqui em versículos 3 e 4. Olha comigo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como um exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. São duas imagens maravilhosas. A nossa língua, em comparação com os outros membros do corpo, é muito pequeno, mas tem um impacto tão grande, tem um efeito tão grande em nossas vidas, tanto para o bem quanto para o mal. Você sabe que as suas palavras acabam afetando a direção da sua vida? As suas palavras acabam afetando os seus relacionamentos, primeiramente com Deus, e assim também com as pessoas ao seu redor. As suas palavras geram comportamento. Isso pode ser algo bom ou algo ruim, mas é importante entender o que eu falo importa. Como eu falo importa. E aí em versículo 5, Tiago ele quer nos dar mais uma analogia aqui para mostrar quão potente realmente ou são as nossas palavras. Versículo 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Em 2007, numa cidade lá de Califórnia, perto de Los Angeles, houve um incêndio que saiu fora de controle. Um incêndio horrível, muito, muito grande. Um incêndio devastador. Mais de 15 mil pessoas tiveram que fugir das suas casas, tentando se proteger, achando que o fogo ia consumir as suas casas. E acabou acontecendo com que 21 casas foram totalmente destruídas pelo incêndio. Imagina, devastação daquilo. Tudo que pertence a uma pessoa totalmente queimado. 22 outros edifícios também, comércios foram queimados, totalmente destruídos. No final das contas, mais do que 153 quilômetros quadrados foram queimados. E aí aconteceu uma investigação muito grande. Queriam saber como que isso aconteceu, como que isso começou, qual foi o início do incêndio.
E depois de muito tempo tentando coletar as evidências e os fatos, eles acharam qual foi o início de toda aquela devastação. Um menino de 10 anos confessou que estava um dia brincando com fósforos. Só brincando com fósforo, brincando com fogo. E um fósforo deixou cair no chão, começou aquele incêndio. E aquilo foi espalhando, saiu fora do controle e devastou a vida de muitas e muitas pessoas. Em inglês, eu não sei se tem aqui um ditado que fala: se você brincar com fogo, você vai ser queimado. É um fato. O menino decidiu brincar com fogo, não entendendo que uma simples fagulha pode causar uma destruição muito maior do que ele podia imaginar. E não é diferente com as nossas palavras. Não é diferente com as nossas palavras. Versículo 6, ele fala: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Pode ser mais pesado do que isso. O Tiago poderia se expressar de forma mais clara para mostrar para a gente o tamanho do cuidado que nós temos que ter com as nossas palavras. Meus irmãos, com apenas poucas palavras você pode causar uma devastação na sua vida e na vida de outras pessoas. Com apenas um diálogo pecaminoso você pode arruinar a sua vida e a vida de outras pessoas. Quantos casamentos hoje estão na beira do divórcio? Ou já acabaram? Porque ambos dentro do relacionamento escolheram a utilizar suas palavras como armas para atacar, para ofender, para destruir. Imagina isso. Homens e mulheres que têm o seu cônjuge como idealmente como a pessoa mais preciosa, pessoa pelo qual ela tem todo o cuidado de amar e de proteger e cuidar, utilizando palavras para ferir e para machucar. Quantas crianças hoje estão vivendo neste mundo, silenciosamente vivendo neste mundo com sequelas emocionais, por causa das palavras que seus pais falaram para eles. Porque quando cresceram, ou na sua criação, os pais humilhavam, envergonhavam, ofendia, ao invés de edificar e de ensinar e discipular e erguer e amar. Sabe que tem adultos, e talvez existe alguns aqui, que até hoje vive com um peso no coração, com mágoa no coração, com dor no coração, pelas coisas que foram ditas a eles, ou a você, pelos seus pais, ou pelas pessoas influentes ao seu redor. Palavras podem marcar a vida e a mente de uma pessoa para o resto das suas vidas. É algo incrivelmente destruidor. E sabe que tem pessoas que através disso, até hoje, luta contra, por exemplo, falta de autoestima. Eles têm uma grande dificuldade de se enxergar da forma que Deus os enxerga. A sua percepção sobre si mesmo foi influenciado negativamente por palavras. E aquilo afeta seu relacionamento com a esposa, ou com o marido, ou com filhos, e amigos, e irmãos, e Deus. Quantas amizades já foram destruídas? Porque a língua foi usada para compartilhar algo que foi falado entre os dois, em confiança. Quantos
lágrimas já foram derramadas por causa de palavras ofensivas, inúmeras, na verdade. Quantas reputações já foram totalmente destruídas por causa de fofoca e calúnia? Quantas pessoas já tiraram as suas próprias vidas porque não conseguem suportar mais o peso de palavras que foram faladas a eles? E quantas igrejas já foram divididas por causa de calúnia, por causa de palavras sendo usadas da forma pecaminosa? Eu conheço histórias de igrejas que uma vez eram tão cheios de vida, de uma comunhão tão forte, os membros eram tão unidos, mas hoje estão divididos e fracos. A comunhão foi incendiado por palavras erradas e queimado ao chão. Porque alguns dentro da igreja escolheram e decidiram usar a sua língua para propósito do diabo. Olha comigo o versículo 7 a 9. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Tiago, ele quer destacar como é absurdo a gente elogiar e bendizer o nome do nosso Deus como cristãos, e aí já virar e caluniar e fofocar e criticar e julgar o nosso irmão. Imagina, um dia o pastor Paulo entra aqui, ele sempre entrando empurrando o carrinho dele, né? Está com uma bebezinha nova. Imagina, ele entra aqui, eu chego para ele e eu falo: pastor, sua barba hoje está magnífico. Eu falo: cara, eu gosto muito de você. Você é um homem cheio de sabedoria. Sempre estava lá para me ajudar, me aconselhar se eu precisasse. Sei que eu posso contar com você. Você é o cara. Aí de repente olhar para a bebê dele e falar: cara, que coisa feia é essa? Olha como ela o jeito dela, eu não suporto o jeito dela. Ela só chora. Parece que ela nunca está feliz. Na frente do Paulo. Como que o Paulo vai reagir naquele momento? Ele me conhecendo, ele vai dar risada que acha que eu estou brincando, mas vamos. O Paulo naquele momento, você acha que o coração dele vai ficar feliz com essas ações? É claro que não. Como que alguém vai me elogiar e na minha frente vai diretamente ofender, atacar a minha própria filha? Imagina se eu estivesse falando mal do Otto para uma outra pessoa bem na frente dele. Meus irmãos, essa é a realidade de muitos em relação a Deus. Como podemos bendizer o nome de Deus e no mesmo tempo falar mal e criticar e caluniar e fofocar sobre as outras pessoas que são feitos na semelhança dele? Não faz sentido para o cristão. Para aquele que realmente crê que cada um tem valor diante de Deus, porque são feitas na semelhança de Deus, como podemos maltratá-los com as nossas palavras? Sabe que tem pessoas que são cristãos, mas mesmo assim gostam de falar mal dos outros, gostam de se juntar com outros, para falar, instigar um ao outro, incentivar o outro a também entrar nessas conversas. Tem pessoas que olham e gostam de observar a vida dos outros e criticar, tentar encontrar uma coisa, um pontinho assim negativo, e aí não vê a hora de ter uma oportunidade de falar sobre isso para com as outras pessoas. Tem pessoas que sentem um prazer nisso, não só de fofocar, mas ouvir
fofocas e calúnias. Mas sabe por quê? Porque isso faz parte do homem carnal. Provérbios 18, versículo 8 fala: as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Então é por isso que muitos eles acabam viciando nisso. Porque quando estão compartilhando essas coisas, ouvindo essas coisas, aquilo faz o seu coração carnal sentir muito bem, uma sensação de prazer. Mas sabe que aquela mentirinha, aquela história que você exagerou, aquela fofoca que você achou nada a ver, não vai dar em nada, mesmo essas que você acha que vai ficar somente entre você e a pessoa com quem você falou, essas têm o potencial de destruir e devastar vidas. E uma coisa é certa: para a pessoa que gosta de ouvir fofoca, você pode ter certeza que na primeira oportunidade que a pessoa que está fofocando para você, a primeira oportunidade que tem para fofocar sobre você, ela vai aproveitar. Por isso que não é somente aqueles que têm essa dificuldade em falar, ou seja, a dificuldade em controlar o que fala, não é somente essas pessoas que precisam de Deus, do agir do Espírito Santo, são aqueles que talvez também não falam, mas escutam e alimentam a pessoa que fala. São nesses momentos que precisamos ser firmes no Senhor e já cortar esse tipo de conversa logo do início. Porque você entende que Provérbios 16, 28 fala: o homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa maiores amigos. Basta apenas uma simples fagulha, meu irmão, a minha irmã, para incendiar um bosque inteiro. As palavras que você fala diretamente para alguém ou sobre alguém atrás das costas ferem, machucam profundamente, desanimam espiritualmente e pode levar alguém até querer sair da comunhão da igreja. Então, para o cristão, isso é totalmente inaceitável diante de Deus. Inaceitável para um cristão. Olha comigo no versículo 10. Ele fala: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? É claro que não. É impossível isso acontecer. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. É assim que Ele quer que nós nos enxergamos nessa área. Eu preciso colocar na minha mente: é impossível eu fazer isso, porque eu sou filho de Deus. É impossível eu chegar e bendizer o nome do Senhor e amaldiçoar o meu irmão ou o meu próximo. Então, irmãos, toma muito cuidado com a sua língua. E talvez você está pensando: pastor, você está exagerando um pouquinho, está sendo, calma, será que é tudo isso que você está falando? Eu deixo Deus, então, pela palavra dEle, te mostrar mais uma vez a seriedade deste assunto nos olhos dEle. Provérbios 6, versículos 16 a 19. Provérbios 6, 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos.
Aqui uma lista de 7 coisas que Deus odeia e detesta. 3 das 7 tem a ver com a língua. 3 das 7 tem a ver com o falar. Tito capítulo 3, versículos 10 e 11. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. O Paulo está falando para esse jovem pastor como tratar esse assunto dentro da igreja. Ele fala que isso não é aceitável dentro da comunhão dos irmãos. Romanos 1, 29, nós vemos o apóstolo Paulo falando aqui sobre aqueles que são ímpios, aqueles que conheceram a verdade de Deus, mas rejeitaram, trocaram a verdade de Deus pela mentira. São pessoas que têm um prazer no mundo, um prazer no pecado, se entregaram por completo às coisas abomináveis. E ele dá uma lista, uma descrição dessas pessoas. Eu quero ler uma parte para vocês. Versículo 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Uma lista pesado e duro. Você percebeu 2 qualidades nessa lista que eu quero ressaltar? Bisbilhoteiros e caluniadores. Meus irmãos, essas qualidades são para pessoas que não pertencem ao Senhor. Essas qualidades são para as pessoas que rejeitam a autoridade do Senhor, que rejeitam a verdade de Deus. Essas qualidades não são para aqueles que se arrependeram dos seus pecados e que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador e fizeram um compromisso de se submeter a Ele e os seus mandamentos para o resto da sua vida. O cristão não pode ter essas qualidades definindo a sua vida. Mas pastor, espera aí. O Tiago não falou no versículo 8 que a língua, porém ninguém consegue domar, que é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero? Ele fala isso. E é verdade. A língua, nenhum homem sozinho, pela sua própria força, pelo seu próprio esforço, pode domar. Mas com o Espírito Santo habitando em você, é possível. Eu falei no começo que as decisões e as escolhas das palavras que você usa estão totalmente dentro do seu controle. Isso é se de fato o Espírito Santo habita em você. E se de fato você está buscando o Senhor de todo o seu coração, buscando conhecimento na palavra. Isso é se de fato você anda em comunhão constante com Ele por meio de oração, do louvor, da adoração, da palavra e da comunhão com a igreja. Quando você permite que o Espírito Santo age na sua vida por meio dessas coisas, você vai amadurecer espiritualmente, você vai crescer, você vai ganhar força, o Espírito Santo vai produzir domínio próprio na sua vida, e você vai conseguir então dominar a sua língua. Gostaria de chamar a equipe de louvor, porque eu quero concluir relembrando você que a língua é apenas um órgão, não tem a vida própria, ela não fala sozinha, ela é controlada por algo, ela é controlada pelo seu coração. Ou seja, aquilo que você fala
e como você fala, aquilo revela o estado verdadeiro do seu coração, a condição verdadeira da sua vida espiritual diante de Deus. Mateus 12:34, Jesus, ao falar com os líderes religiosos da época, aqueles que eram hipócritas, ele fala: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então não vale a pessoa falar: não, mas eu só falei essas coisas, eu não sou assim. Não sou eu, não, é só palavras. Eu falei no momento de frustração, no momento de raiva, caí na tentação de falar mal, de fofocar, mas não sabe, que não tem nada a ver comigo. Não funciona assim. Tem tudo a ver com você, com o que está no seu coração. As suas palavras revelam o estado verdadeiro do seu coração. E é por isso que nós precisamos uma mudança profunda do nosso coração. Por isso que nós precisamos transformação que somente vem através do arrependimento genuíno e uma submissão ao agir do Espírito Santo em nossas vidas. Você então tem uma escolha para fazer. Lembrando que Jesus falou que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Diante de tudo isso, então você tem uma escolha. Você pode escolher a usar a sua língua para edificar, para erguer, para encorajar, para ensinar, para promover a verdade e o que é verdadeiro e bom. Ou você pode escolher a usar essa língua para ferir e destruir e dividir. O que você tem escolhido? Como você tem escolhido a utilizar as suas palavras? Como bênção ou como maldição? Hoje, como você costuma a se expressar de forma que abençoa a vida dos outros, ou que promove a maldição e tudo que é ruim e pecaminoso? Sabe que se você é uma pessoa que tem essa dificuldade, como eu creio que todo ser humano luta contra isso, não precisa continuar assim. Tudo isso pode mudar, e pode começar essa mudança hoje à noite, ao abrir o seu coração, rasgar o seu coração e clamar por misericórdia e graça. Pedir para o Senhor verdadeiramente te capacitar e te ajudar a dominar a sua língua. Vamos ficar em pé. Este é o momento que você tem para utilizar a sua habilidade de comunicar, tanto para louvar o Senhor. Pode ser um momento de oração em que você fala com Ele. Se você sentir no coração o desejo de vir para frente, de se ajoelhar e orar sobre o que você ouviu hoje, talvez tenha um outro assunto pesando no seu coração, fica à vontade, faça isso. Temos homens e mulheres que estão prontos para orar com você. Mas eu não conheço o seu coração, Deus conhece. Seja honesto com Ele. Abre o teu coração. Talvez você precisa se arrepender, ou talvez você está conseguindo ir bem nessa área. Pede para Deus te ajudar, continuar firme e forte, para que não caímos em algo que possa nos condenar. Então, enquanto a equipe canta, fica à vontade. Este é o momento entre você e o Senhor.